João acordou sobressaltado com o som de batidas na porta do quarto. Era Miguel, seu irmão gêmeo idêntico, com o rosto pálido e os olhos cheios de pânico. João, o treinador sabe tudo, sussurrou Miguel, e essas palavras ecoaram como um tiro no silêncio da madrugada lisboeta. João sentiu o mundo desabar, o segredo que guardara por anos, sua orientação sexual, exposto por quem mais confiava, seu próprio irmão. Ele se vestiu às pressas, o coração acelerado, sabendo que aquele dia mudaria tudo no clube de futebol onde sonhava com uma carreira profissional. Miguel, arrependido, tentou explicar: foi um erro, eu estava bêbado na festa do Time e soltei sem querer. Mas as desculpas não amenizavam a traição. João saiu correndo para o treino, o ar fresco da manhã em Alfama não aliviando a náusea que subia pela garganta. No campo, o treinador o chamou para o lado. João, precisamos conversar, disse o homem de meia idade, com voz grave e olhos evasivos. Ele mencionou rumores, algo sobre comportamentos inadequados, que poderiam afetar a imagem do Time. João negou, mas o treinador insistiu, seu irmão confirmou. Não podemos arriscar escândalos. A decisão veio como um soco, João estava suspenso indefinidamente. Os companheiros de equipe, que antes o viam como um talento promissor, agora cochichavam pelas costas. Ele sentiu a humilhação queimar como fogo. De volta para casa, confrontou Miguel. Por quê? Por que você faria isso? Gritou, as lágrimas misturando-se à raiva. Miguel, idêntico a ele em aparência mas tão diferente em alma, baixou a cabeça. Eu pensei que estava ajudando, que o Time era progressista. Mas eu errei, João. Me perdoa. A família não demorou a saber. Os pais, conservadores e devotos católicos de uma pequena vila no Alentejo, mas agora morando em Lisboa por causa dos filhos, reagiram com choque. A mãe chorou, rezando o terço, enquanto o pai, um antigo operário da construção, esbravejou sobre vergonha para a família. Isso não é natural, João. Você precisa se curar, disse ele, sugerindo terapia de conversão disfarçada de ajuda espiritual. João se sentiu isolado, como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele pensou em Pedro, seu namorado secreto há 6 meses, um estudante de arquitetura de 24 anos que conhecera na universidade. Pedro era o único ponto de luz naquela escuridão, mas até ele estava em risco agora. Não podemos nos ver por enquanto, disse João por mensagem, temendo que o escândalo os atingisse. Dias se passaram em uma névoa de depressão. João evitou o campo, ignorando chamadas dos amigos. Miguel tentava se redimir, cozinhando refeições favoritas e oferecendo ombros para chorar, mas a confiança estava quebrada. Eu sou seu gêmeo, João. Somos sangue do mesmo sangue, implorava Miguel. Mas João via apenas a traição. Ele começou a questionar tudo, sua paixão pelo futebol, sua identidade, sua família. Em uma noite chuvosa, Pedro apareceu na porta, ignorando os riscos. Eu não vou te abandonar, disse ele, abraçando João com força. Aquela visita reacendeu uma faísca. João decidiu lutar, não pelo Time, mas por si mesmo. Ele contatou uma associação LGBT em Lisboa, buscando orientação legal. Você pode processar por discriminação, disse o advogado, um homem experiente que vira casos semelhantes. A decisão de processar o clube foi o primeiro passo em uma batalha interna. João pesava os prós e contras, expor-se publicamente versus aceitar a injustiça. A família pressionava contra, temendo o escândalo. Pense nos seus avós, na igreja, suplicava a mãe. Mas João via além, era sobre dignidade. Miguel, culpado, ofereceu testemunhar a favor dele, eu causei isso, eu conserto. Relutante, João aceitou. As audiências começaram, tensas e cheias de olhares julgadores. O treinador negou preconceito, alegando questões de desempenho. Mas e-mails vazados provavam o contrário. João testemunhou, voz trêmula, sobre anos escondendo quem era por medo. Pedro o apoiava em segredo, mandando mensagens de encorajamento. Cada dia era uma luta contra o pânico, mas também uma liberação. O processo ganhou atenção na mídia local. Jornais de Lisboa publicaram artigos sobre discriminação no esporte, e João se tornou um símbolo involuntário. Amigos do Time se dividiram, alguns o apoiaram, outros o ostracizaram. Um ex-companheiro, heterossexual e casado, confessou, eu sempre soube, e não me importo. Você é um grande jogador. Isso deu forças. Mas o custo era alto, noites insones, ansiedade constante. Miguel, para se redimir, começou a educar a família sobre direitos LGBT, lendo livros e assistindo documentários. Lentamente, os pais começaram a questionar suas crenças. Talvez eu esteja errado, admitiu o pai uma noite, olhos úmidos. João sentiu uma rachadura na muralha familiar.
Enquanto o processo prosseguia, João treinava sozinho em parques públicos, mantendo a forma. Pedro o acompanhava, transformando corridas em momentos de intimidade. Você é mais do que um jogador, João, dizia ele. Mas o desejo de voltar ao campo queimava. Uma oferta veio de um time menor em Porto, mas João recusou, determinado a vencer no seu clube. A audiência final se aproximava, e com ela, a possibilidade de redenção ou ruína total. A sala de audiência em Lisboa estava lotada, jornalistas e ativistas misturados aos curiosos. João sentou-se ao lado do advogado, suor escorrendo pelas costas apesar do ar-condicionado. O juiz, uma mulher de expressão severa, ouviu os argumentos finais. O clube defendia que a suspensão era por razões técnicas, mas as provas, gravações de conversas e testemunhos, desmontavam a mentira. Miguel subiu ao banco, voz firme, eu revelei acidentalmente, e o treinador reagiu com preconceito puro. O treinador negou, mas seu rosto vermelho traía a culpa. O verdito veio após horas tensas. O clube foi condenado por discriminação, obrigado a reintegrar João e pagar a indenização. Vitória, mas amarga. João saiu dali exausto, Pedro esperando do lado de fora com um abraço discreto. A reintegração não foi fácil. No primeiro treino de volta, olhares hostis o receberam. Companheiros murmuravam sobre privilégios especiais. O treinador, forçado a aceitá-lo, o colocava em posições secundárias. João engolia a raiva, focando no desempenho. Miguel, agora um aliado, o defendia nos vestiários. Ele é um de nós, parem com isso. Mas as divisões cresciam. Em casa, a família tentava se adaptar. A mãe cozinhava pratos favoritos, evitando o tópico, enquanto o pai lia artigos sobre aceitação. Eu te amo, filho, mas é difícil, confessou ele uma noite. João assentiu, sabendo que mudanças levam tempo. Pedro se tornava cada vez mais central. Eles se encontravam em cafés escondidos de Barro Alto, falando sobre sonhos. Pedro, com sua sensibilidade artística, ajudava João a processar emoções. Você está lutando por nós dois, dizia. Mas a pressão social pesava. Amigos de Pedro questionavam o relacionamento, não é perigoso agora? João duvidava, valia a pena arriscar tudo por amor. Uma briga eclodiu quando Pedro sugeriu tornar em público. Não estou pronto, rebateu João, medo de mais rejeição. Pedro saiu magoado, deixando João sozinho com seus demonios. O time enfrentava uma temporada crucial, com jogos decisivos pela Taça Nacional. João, apesar das barreiras, brilhava nos treinos. Um companheiro, Rui, o confrontou. Você nos divide, João. Por que não vai embora? João respondeu com um gol perfeito em um scrimmage, silenciando-o. Mas internamente, duvidava de sua força. Miguel notou e organizou uma conversa fraterna. Eu te traí, mas agora estou aqui. Vamos superar juntos. Eles treinaram à noite, reconstruindo laços. A família assistiu a um jogo amistoso, o pai aplaudindo relutante. Pequenos passos, mas significativos. Uma traição maior veio de dentro do time. Um jogador anónimo vazou detalhes do processo para a imprensa sensacionalista, pintando João como vítima manipuladora. Redes sociais explodiram com ódio, comentários homofóbicos, ameaças. João leu tudo, o peito apertado. Pedro o consolou, isso prova que você está certo em lutar. Mas o dano estava feito. O treinador usou como desculpa para benchar João no próximo jogo importante. Para sua segurança, mentiu. João se sentiu derrotado, questionando se a vitória legal valera o preço. Determinado, ele apelou para a Federação Portuguesa de Futebol, expondo o assédio contínuo. Ativistas se mobilizaram, protestos fora do estádio. A mídia positiva cresceu, com entrevistas onde João falava sobre inclusão no esporte. Ser gay não me torna menos jogador, declarou. O apoio público virou a maré. O treinador foi pressionado a escalá-lo. Mas o custo emocional era imenso, noites de insônia, pânico antes de jogos. Pedro sugeriu terapia, e João aceitou, abrindo-se sobre medos profundos. A família evoluiu. A mãe participou de um grupo de apoio para pais de filhos LGBT, compartilhando histórias. O pai, relutante, a acompanhou uma vez. Eu via isso como pecado, mas você é meu filho, disse ele, abraçando João pela primeira prima em meses. Miguel, redimido, se tornou defensor, postando sobre igualdade em suas redes. O relacionamento com Pedro se fortalecia, mas com cautela. Eles sonhavam com um futuro juntos, longe dos holofotes. O grande jogo se aproximava, semifinais contra um rival histórico. João treinava incansavelmente, corpo e mente no limite. Uma lesão menor o testou, mas ele persistiu.
Pedro massageava as noites, sussurrando encorajamentos. A tensão crescia, com o time dividido mas unido pelo objetivo comum. João via isso como sua prova final, vencer não só o jogo, mas o preconceito. O estádio em Lisboa pulsava com energia, torcedores gritando sob o sol poente. João entrou em campo, uniforme colado ao corpo suado, coração martelando. Era sua primeira titularidade desde o escândalo. Companheiros o olhavam com mistura de dúvida e respeito. O apito inicial soou, e o jogo começou feroz. O rival, conhecido por táticas agressivas, mirava João, faltas duras, insultos sussurrados. Viado, cuspiu um defensor. João ignorou, focando na bola. Um passe perfeito de Miguel, agora no time reserva, mas torcendo, levou a um gol seu. A torcida explodiu, mas o ódio online continuou, lives cheias de baile. No intervalo, o treinador o elogiou relutante: continue assim. Mas Rui, o companheiro hostil, confrontou: isso é por pena, não mérito. João rebateu: prove no campo. A segunda metade foi brutal. O rival empatou, e a pressão subiu. João sentiu o peso, uma derrota o rotularia como fraqueza. Pedro, na arquibancada disfarçado, mandava vibrações positivas. Com minutos restantes, João driblou 3, chutando para o gol vencedor. Vitória. O time comemorou, mas João sabia que era mais que pontos. Pós-jogo, entrevistas o cercaram. Como se sente após tudo? Perguntou um repórter. João respondeu: orgulhoso de quem sou. Mas a família esperava em casa com tensões. O pai, assistindo pela TV, chorou: meu filho é um herói. A mãe preparou uma ceia, simbolizando aceitação. Miguel o abraçou: você me inspirou a ser melhor. Pedro, em particular, beijou-o: nós vencemos. Mas sombras persistiam. Uma oferta de um time estrangeiro veio, prometendo anonimato, mas João recusou, comprometido com mudança local. A sociedade reagia mista. Grupos conservadores protestavam contra a agenda gay no esporte, enquanto jovens LGBT o viam como ídolo. João recebeu cartas de fãs. Um adolescente escreveu sobre suicídio evitado por sua história. Isso o motivou, mas o esgotamento veio. Terapia revelou traumas profundos, medo de rejeição enraizado na infância, quando via o pai criticar efeminados. Pedro o apoiava, mas seu próprio trabalho sofria com o estigma associado. Uma reviravolta veio quando o treinador renunciou, exposto por mais casos de preconceito. O clube nomeou um novo, progressista, que promoveu a inclusão. João se tornou capitão informal, liderando treinamentos antidiscriminação. Mas traições pessoais surgiram. Rui vazou mais rumores, forçando João a confrontá-lo publicamente. Por que tanto ódio? Perguntou. Rui admitiu inveja e medos próprios. Uma trégua incomoda se formou. A família enfrentou seu próprio drama. Os avós, no Alentejo, souberam e cortaram contato inicial. A mãe viajou para a reconciliação, levando folhetos educativos. Eles vão entender, disse a João. O pai, transformado, defendeu-o em uma reunião familiar: João é corajoso, algo que eu nunca fui. Miguel, sentindo culpa residual, voluntariou em ONGs LGBT, encontrando propósito. Pedro e João aprofundaram o relacionamento, planejando morar juntos. Mas uma discussão eclodiu sobre filhos. Pedro queria adotar um dia, João temia um mundo cruel. Podemos mudar isso, argumentou Pedro. João cedeu, vendo esperança. O próximo jogo era a final da taça, o maior da carreira. Treinos intensos testavam limites. Uma lesão de Miguel o forçou a refletir sobre fraternidade. Eu te perdoo de verdade, disse João. A final chegou, estádio lotado. Tensão palpável. O rival, vingativo, jogava sujo. João liderou, marcando e assistindo. Mas um pênalti controverso no final, ele para cobrar. Pensou em tudo: traição, luta, amor. Chutou, gol. Campeões. A torcida o carregou, gritando seu nome. Vitória simbólica, mas o preço, exaustão emocional. A euforia da vitória durou pouco. João acordava com pesadelos, revivendo insultos. A fama o isolava, paparazzi seguiam, expondo momentos com Pedro. Precisamos ser cuidadosos, disse ele. Pedro frustrado: quero viver livre. A tensão cresceu, culminando em briga: você me esconde como segredo sujo. João chorou, admitindo medo. Reconciliaram, mas rachaduras apareceram. A família celebrava o título, mas pressões sociais voltavam. Vizinhos cochichavam, igreja local pregava contra pecados modernos.
o pai defendeu João em missa: meu filho é bom, julguem a si mesmos. Isso custou amizades antigas. A mãe, fortalecida, organizou jantares inclusivos. Miguel namorava uma ativista, integrando causas à vida. João recebeu prémios por advocacia, falando em eventos. Mas o burnout veio, pânico em multidões, dúvida sobre futebol. Valeu o preço, questionava em terapia. Pedro sugeriu pausa, mas João persistia, vendo missão. Uma oferta de coaching para jovens LGBT o tentou, ensinar não só bola, mas resiliência. Uma traição final veio de Miguel. Ele confessou que a revelação inicial não foi acidental. Eu estava com ciúmes do seu talento, queria te sabotar. João, atordoado, sentiu o mundo girar. Confrontou: você destruiu minha vida por inveja. Miguel chorou: sim, e me odeio por isso. A família mediou, mas confiança evaporou. João cortou contato temporário, focando em si. Pedro ancorou: viagens secretas a Sintra, momentos de paz. Somos mais fortes juntos, dizia. Mas sociedade testava, uma lei anti-LGBT proposta no Parlamento os alarmou. João testemunhou contra, expondo-se mais. Apoio cresceu, mas ameaças também, e-mails anónimos, vandalismo no carro. O Time enfrentava nova temporada, com João como estrela. Mas lesão persistente o sidelinou. Médicos diagnosticaram estresse crônico. Você pagou caro, disse o terapeuta. João refletiu sobre escolhas: revelar-se valera. Sim, por liberdade, mas o custo, relacionamentos fraturados, saúde mental, era imenso. Reconciliando com Miguel, em uma conversa dolorosa: eu te perdoo, mas nunca esqueço. Miguel aceitou, trabalhando para reparar. A família unida assistiu a um jogo, aplaudindo. Pedro propôs casamento discreto, quando pronto. João sorriu, vendo futuro. Alta temporada trouxe desafios, rivalidades intensas, mídia escrutinando. João liderou campanha por inclusão, treinando jovens gays. Um aluno, tímido, compartilhou história similar: você me salvou. Isso validou tudo. Mas o clímax pessoal veio em uma crise. Pedro sofreu acidente de carro, hospitalizado. João correu, ignorando câmaras, declarando amor publicamente. Ele é minha vida, disse a repórteres. Pedro se recuperou, relacionamento fortalecido. Sociedade reagiu, alguns aplaudiram, outros condenaram. João enfrentou, inabalável. Com Pedro recuperado, João voltou ao campo revitalizado. O Time mirava títulos europeus, pressão imensa. Treinos exaustivos testavam, mas apoio de Pedro e família, agora unida, sustentava. Miguel, redimido, assistia jogos, orgulhoso. Você me ensinou perdão, disse. Uma controvérsia surgiu: um jogador rival acusou João de usar orientação para fama. Mídia amplificou, dividindo opiniões. João rebateu a entrevista: luto por igualdade, não fama. Apoio de federações internacionais veio, solidificando o legado. Internamente, João lidava com maltanético, promover inclusão enquanto Time lucrava com imagem progressista, mas ignorava questões internas. Confrontou diretoria: ações, não palavras. Mudanças vieram, programas anti-homofobia implementados. Pedro e João moraram juntos em apartamento com vista para o Tejo. Vida doméstica trouxe normalidade, jantares, caminhadas. Mas sociedade portuguesa, em transição, ainda julgava. Amigos casais héteros invejavam a resiliência deles. O jogo decisivo, final europeia em Lisboa. Estádio fervendo, mundo assistindo. João capitão, liderou com maestria. Gols, defesas heroicas. Vitória épica, troféu erguido. Mas no vestiário, reflexão: isso é o maior jogo da minha vida. Não, pensou, era a jornada inteira. Pós-vitória, João anunciou aposentadoria precoce: vou advogar por mudanças. Fundou Fundação para Atletas LGBT, inspirando gerações. Família orgulhosa, Miguel vice-presidente. Pedro parceiro na vida e causas. Anos depois, olhando para trás, João ponderava custos, amizades perdidas, saúde abalada, mas ganhos, amor, aceitação, impacto, superavam. Sociedade mudara, lentamente. Foi certo João perdoar Miguel, ou a traição inicial merecia punição eterna?